Olá, muito boa tarde para você que está aí acompanhando a nossa programação nesta terça-feira. Desde já, muito obrigada pela sua companhia e audiência. A gente volta aí com a nossa programação ao vivo. Mais cedo você acompanhou o Câmara Total aí cheio de informações aqui do Legislativo e também de Campinas e toda a região. E agora a gente volta com Saúde à Vida ao vivo, aquele momento de falar um pouquinho sobre saúde, de doença, levar conhecimento e informação para você aí de casa. Mas a gente lembra antes que a sua participação aqui no nosso programa é sempre muito importante. Já vou pedir para o pessoal colocar o nosso WhatsApp, já está aí na sua tela. Faz o seguinte, pega o seu celular, deixa anotado o nosso número. E se no decorrer do programa você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta, é muito simples. É só mandar para cá que a gente tira todas as suas perguntas ao vivo aqui no Saúde é Vida de hoje. Lembrando então que a gente está ao vivo aqui pela tela da TV Câmara Campinas e já estamos transmitindo tudinho para você no Facebook da TV Câmara e também no nosso YouTube. Se então, aí na nossa programação, você tiver que sair um pouquinho, se tiver que sair um pouquinho aí da frente da televisão, é muito fácil, faz o seguinte, entra lá nas nossas redes sociais e você vai poder continuar acompanhando tudinho com a gente. O Saúde é Vida está começando agora, mas antes de falar qual vai ser o tema de hoje, eu vou ter que chamar rapidinho um intervalo, porque a gente vai fazer aquela reconexão com o nosso entrevistado. Então segura aí, nada de mudar de canal. É rapidinho, a gente perdeu a conexão com o médico e daqui a pouquinho eu conto qual vai ser o assunto de hoje. É já já. Já voltamos com Saúde é Vida ao vivo aqui pela tela da TV Câmara Campinas. Foi só aquele tempinho de restabelecer a conexão com o nosso entrevistado. Agora sim eu vou contar para você de casa qual é o tema aí que a gente vai abordar nessa tarde de terça-feira. E que interessa, olha só, todo mundo, viu? Porque a gente vai sim chegar na terceira idade. Por isso hoje a gente vai abordar a saúde do idoso. São várias doenças que acometem, né? As pessoas quando chegam aí nessa idade mais avançada. Mas quais são essas doenças? Será que é possível evitar muitas delas? Quem vai responder tudo isso e muito mais? Olha só, ele está aqui na tela comigo. É o médico Rodrigo Correia, ele é clínico geral e aceitou falar com a gente nessa tarde, parou todos os atendimentos, tem muito trabalho ainda, mas vai falar com a gente, vai ajudar a gente um pouquinho. Então, antes de mais nada, doutora, eu quero agradecer a sua participação aqui no Saúde é Vida. Uma boa tarde para o senhor e muito obrigada. Boa tarde para você, para todos os espectadores. Eu é que agradeço o convite e, de bom grado, nós vamos conversar sobre a saúde do idoso. Quando a gente fala de idoso é algo que interessa, né? Todo mundo, né? Porque no avançar da idade a gente vai chegar lá, né? Mais para frente, né? E me fala, doutor, o que acontece com o nosso corpo aí a cada ano? A idade vai chegando, né? E o nosso corpo, como é que ele sente aí esses números avançando na nossa idade? O que a gente precisa fazer para envelhecer com saúde, para envelhecer com qualidade de vida, nós temos a gente fazer toda uma preparação para quando você chegar na terceira idade, você chegar com uma saúde e uma qualidade de vida. Então, é praticar bons hábitos, hábitos saudáveis, uma alimentação saudável, beber bastante água, né, fazer exercício físico, não usar vícios, né, como o cigarro, o álcool, esse tipo de coisa. Ou seja, a gente vai se preparando para o corpo que, com o avançar da idade, vai ficando um pouco mais debilitado. Então, à medida que o tempo passa, o corpo fica mais fragilizado. E essa fragilidade, se nós não prepararmos isso antes, desde a idade adulta,
nós vamos ter consequências lá na frente. Por que dessa fragilidade, doutor? Por que com o decorrer aí dos anos, né, a idade vai avançando, por que que o nosso corpo começa a sentir? Isso é um processo natural, né? É um processo genético de envelhecimento. O corpo foi programado para viver determinado tempo. Então, à medida que o tempo vai passando e nós vamos chegando nessa data limite, o corpo vai se tornando mais frágil. São as células do corpo que são programadas para exercer determinadas funções durante determinado tempo. E, ao passar do tempo, essa fragilidade vai se mostrando cada vez maior. Então, o que você precisa é preparar essa célula, preparar o seu corpo, para que quando você comece a chegar numa idade que seria a programação do ciclo final, a gente consiga empurrar isso cada vez mais para frente. E o senhor falou uma coisa aí, essa preparação hoje em dia, nos dias atuais, a gente está conseguindo se preparar melhor? A expectativa está mais alta do que lá dos nossos avós, dos nossos bisavós? Sim. Sim, cada ano que passa, a expectativa aumenta cada vez mais. Os bebês que nascem hoje em dia é uma expectativa muito maior do que quando eu nasci, por exemplo. Né? Então, assim, à medida que as gerações, a medicina avança, as gerações vão nascendo e há uma conscientização de uma vida mais saudável, a consequência disso é aumentar a expectativa de vida da população. Então, hoje, nós já vivemos uma época onde a expectativa de vida é cada vez mais alta e com o passar do tempo, com o avanço da medicina, essa expectativa tende a subir ano a ano. Só que mesmo assim, né, doutor, com essa expectativa subindo, ainda tem doenças que acabam afetando, né, o nosso corpo, acaba sendo inevitável. Tem várias doenças que não adianta, né, por mais que se cuide, uma ou outra vai acabar aí atingindo o idoso. Sim, sim. À medida que o tempo passa e essa fragilidade vai começando a aparecer, existe uma tendência a ter o aparecimento de várias doenças. Por exemplo, pressão alta é muito mais fácil de a gente encontrar no paciente idoso do que no paciente jovem, por conta dessa vida toda que foi passando e o tempo todo de não preparação. Diabetes também é muito mais fácil encontrarmos hoje no idoso do que no paciente mais jovem, né? Porque o corpo já está entrando num processo de ciclo final. E esse ciclo final pode ser, por exemplo, o aparecimento de algumas dessas doenças. Existem outras doenças também que são inerentes à terceira idade, que são doenças que são próprias da terceira idade, artrose, por exemplo. De tanto exercício, de tanto ficar em pé, de tanto esforço ao longo da vida, a gente vai perdendo articulação, vai piorando as articulações, elas vão perdendo mobilidade e as pessoas vão adquirindo artrose. E os exemplos mais clássicos que todo mundo ouve falar, por exemplo, o Alzheimer e o Parkinson, que são as doenças que são inerentes ao idoso. Não que não aconteça em paciente jovem. Existem Parkinson e Alzheimer precoce, mas são doenças que são doenças da terceira idade. Então, essas doenças é que tem uma tendência a cada ano que passa, quanto mais velha fica a pessoa, maior a chance dela desenvolver esse tipo de patologia. O senhor aí citou algumas doenças, né? Parkinson também e o Alzheimer, a gente ainda vai detalhar mais aqui no programa. Eu vou até pedir para o senhor dar uma seguradinha aí, nada de spoiler aqui, e vamos detalhar mais algumas doenças. Eu até separei algumas aqui para comentar com o senhor e ver se é isso mesmo, né? O senhor disse que diabetes é bem comum na terceira idade. Tem uma explicação para isso, doutor? Tem uma explicação, sim. Na verdade, assim, o produtor de insulina do corpo é o pâncreas. Eu gosto de falar para os meus pacientes mais idosos, quando eles estão começando a descobrir a diabetes, quando eles estão no estágio pré-diabetes, é como se o pâncreas ele estivesse preguiçoso. Ele não produz mais a quantidade de insulina que é necessária para o dia a dia. Ele fica com um déficit, tem uma deficiência de produção de insulina. Isso automaticamente significa diabetes, entendeu? Então, é como se, para ficar de um jeito bem fácil de todo mundo entender, é como se o pâncreas trabalhasse menos do que precisa. Então, ele produz menos insulina. E com isso, tem que entrar já com a medicação, doutor? Tem que entrar imediatamente com medicação para a gente... É como se fosse
Outro exemplo simples, é como se fosse um parafuso espanado na parede. O parafuso já não está servindo muito bem, ele já está meio preguiçoso e não quer funcionar. Quando eu dou o remédio, é como se eu estivesse dando aquela apertada no parafuso para ele funcionar, e o pâncreas funciona melhor. Obviamente não é isso o mecanismo, mas é como se a gente entendesse que o parafuso está frouxo e eu vou lá e com a medicação eu dou aquela apertadinha no parafuso e ele volta a funcionar. E depois ele espana de novo. E eu vou lá e aperto ele de novo com o remédio. É assim que funciona. A gente falou aí, então, citou o exemplo de diabetes e doenças cardiovasculares também são mais comuns na terceira idade? As doenças cardiovasculares, elas começam a aparecer nos pacientes por volta dos 40 a 45 anos. Isso acontece por conta de uma vida não regrada, normalmente, ou por uma vida, ou por algum fator genético, tá? O que acontece é que os pacientes mais jovens, eles vão tendo depósitos de gordura dentro das células, e dentro das veias, desculpa. E esses depósitos de gordura, eles vão ocluindo o encanamento. O encanamento vai ficando entupido. Então, à medida que ele vai fechando, uma hora fecha de vez. Isso chama infarto. É o encanamento entupido. Isso acontece com pessoas pré-idosas, normalmente. As patologias começam por volta dos 40, 40 e poucos anos de idade, os infartos, e vão chegando até 60, 60 e poucos anos, que é o tempo do encanamento ficar entupido. Outra coisa que é comum, e aí é mais comum no idoso, que eu já citei, é a hipertensão, é a pressão alta. Isso acontece porque dentro da veia vai se acumulando muito cálcio. O cálcio que circula no corpo, ele tem uma tendência a ficar grudado na veia. Nesse processo, a veia perde uma coisa que chama complacência. O que é complacência da veia? É o fato dela dilatar e voltar. E cada vez que o coração bombeia, ela dilata e volta. Se eu tenho muito cálcio dentro dessa veia, essa veia fica dura, ela perde a complacência. Então, em vez de dilatar, ela fica paradinha. O que o corpo tem que fazer para a pressão chegar, o sangue chegar lá na ponta do pé? Ele tem que aumentar a pressão porque perdeu essa elasticidade. Então, a tendência do paciente que acumula muito cálcio, e isso acontece ao longo da vida, é ter pressão alta. E também já tem que começar com medicação. Eu estou falando de medicação porque quando a gente vê algum idoso, é normal eles tomarem muitos medicamentos. É isso mesmo que acontece na maioria, doutor? O ideal é a gente prevenir isso, né? O ideal é não chegar nesse ponto, porque quando chega nesse ponto, aí não tem outro jeito, eu tenho que tomar remédio. Se eu cheguei a desenvolver um processo de pressão alta, então significa que eu vou ter que tomar remédio para o resto da vida. Agora, o ideal é não chegar. E como é que faz para não chegar? É comendo de uma forma saudável, é você não fumando e não bebendo, é praticando exercício físico, tomando muita água e deixando o corpo o mais saudável possível para evitar esse acúmulo de coisas, do pâncreas ficar preguiçoso ou da veia ficar dura, que chama arteriosclerose, para quem quiser saber. Doutor, ainda tem algumas doenças para comentar com o senhor, mas diante da sua resposta, eu vou até abrir um parênteses aí. Lá no começo da nossa entrevista, a gente falou da expectativa de vida que está aumentando cada vez mais. Só que muita gente conversa aqui, até no Saúde e Vida, que a qualidade de vida muitas vezes não é a ideal, né? Que a gente tem hoje. É muita comida enlatada, os fast food, é muita correria. Como é que fica a saúde? Como é que vocês médicos enxergam? Como que vai ser? Dá para prever mais ou menos como é que vai ser a nossa saúde lá no futuro? Como é que vai ser a gente, como idoso, nessa correria que a gente vive? A alimentação muitas vezes toda errada. Eu vou responder isso de uma forma um pouquinho diferente. Se a medicina hoje fosse tão avançada quanto na época dos nossos bisavós, eles viveriam 120, 130 anos. Por quê? Porque eles comiam melhor do que a gente, porque eles faziam mais exercício do que a gente e tinham uma vida mais saudável do que a gente. E por que a nossa expectativa de vida hoje é maior do que a dos nossos bisavós? Por conta do avanço da medicina. Então, é uma dualidade que acontece. Você tem o avanço da medicina que faz a pessoa ficar viva por mais tempo.
Em compensação, a nossa qualidade de vida é muito pior, então a gente adoece mais do que os nossos bisavós. Aí que tá, a gente precisa então começar a ter essa consciência desde já, né? Desde pequenininho, então, já ter essa consciência de atividade física, uma alimentação saudável. A impressão que a gente tem hoje, trabalhando, é que as crianças e os adolescentes, os adultos jovens, eles têm uma consciência maior dessa necessidade de qualidade de vida do que as pessoas da minha geração, por exemplo. E talvez por isso que a expectativa de vida deles, das crianças e dos adolescentes e adultos jovens, seja maior hoje do que a minha, por exemplo, porque eles já vêm com uma qualidade de vida e uma expectativa de uma medicina cada vez melhor. Então a gente consegue ter essa esperança lá no futuro, né, doutor? Aliar aí uma vida com qualidade com a medicina aí cada vez evoluindo mais. Agora, voltando aqui, né, nessas doenças que a gente espera que essa nova geração não tenha, né? Osteoporose também pode-se dizer que é uma doença que afeta lá quem tem um pouco mais de idade? Sim. Osteoporose é uma doença própria da terceira idade. Na verdade, a osteoporose está ligada diretamente à produção de hormônios. E é por isso que a osteoporose é mais comum nas mulheres, porque a osteoporose ela vai aparecer quando a mulher entra na menopausa. A mulher entra na menopausa, começa a perder uma série de hormônios, e a partir daí, esses hormônios não são mais produzidos, e essa captação do cálcio que está dentro do osso para o corpo aumenta muito mais, e o depósito, que é o sentido inverso, acontece cada vez menos. Então, eu tenho um osso cada vez mais fragilizado por conta da nossa necessidade de cálcio e sem a deposição necessária. Então, a osteoporose, ela é necessariamente uma doença da terceira idade, porque ela está diretamente ligada à menopausa. Pode me dizer assim, Rodrigo, o homem não tem osteoporose? Também tem, numa quantidade muito menor, e o risco é muito menor nos homens do que nas mulheres, por conta dessa carga hormonal. E doutor, essa é uma doença que afeta os ossos? Os ossos. Você tem o osso, todo mundo sabe como é que é o osso é como se fosse um tubo de cálcio duro, né? Acontece que o nosso corpo necessita de cálcio. E quando a gente não tem esse trânsito de deposição, que é colocar cálcio no osso, e em contrapartida com a retirada desse cálcio para usar, porque o osso também é um armazém de cálcio. Então, se o meu corpo precisa de cálcio, eu vou tirar do osso. E se eu não estou colocando de volta, o osso vai ficando cada vez mais frágil. Ele parece aquela pedra pome, pedra sabão. Ele fica cheio de buraquinhos, ou aquele chocolate soufflé, cheio de buraquinhos dentro dele, então ele fica muito mais fragilizado. Aquele osso de galinha é o osso duro igual ao do ser humano. Agora, o osso, parecendo uma pedra sabão, você quebra ele assim, super fácil, porque ele perdeu a quantidade de cálcio necessária. Ele parece uma pedra sabão. Doutor, em falando aí em quebrar, né? Quando a gente fala em idoso, não só aquele que tem essa doença, osteoporose, o idoso ele está mais suscetível a quebrar, a trincar os ossos, e pegando esse gancho também nessa pergunta, a quedas, a cair? Então são duas necessidades diferentes. Se o paciente ele tem um grau de osteopenia ou osteoporose, que é o osso mais fraco ou o osso já cheio de buraquinhos, a tendência de ter uma fratura é muito maior. Agora, se o paciente for um paciente saudável, sem essa doença, ele não tem essa predisposição a ter maior risco de fratura. Então, uma coisa é a fratura ligada à osteoporose. Se não tem osteoporose ou osteopenia, o risco de fratura não existe. É igual de qualquer outra pessoa, tá? Agora, as quedas têm relação direta com outras coisas. As quedas têm relação direta com perda de força muscular, de perda de equilíbrio e principalmente de patologias associadas, que são, por exemplo, o paciente com Parkinson, ele não consegue levantar o pé do chão. Então, ele pode enroscar o pé no tapete e cair, por exemplo. Queda, quando tem essa idade mais avançada, pode ser muito grave, doutor? Pode ser grave, porque você pode ter... Existem determinados níveis de fraqueza no osso.
Então, um processo de osteoporose ele não é 1 ou 0, ele tem vários níveis entre 1 e 0. Então, se ele tiver algum nível um pouco maior dessa osteoporose, que nós chamamos de osteopenia, o risco de queda fica muito maior, porque você pode fraturar em um lugar muito ruim, que é o lugar mais frágil, chamado cabeça do fêmur. É onde a perna encaixa no quadril. É o lugar mais frágil que tem e o maior risco de fratura numa queda do idoso que tem algum grau de osteopenia ou osteoporose. Doutor, ainda falando aí dessas doenças que afetam a terceira idade, eu queria comentar com o senhor, pesquisando na internet, se realmente também afetam, né, os idosos. Infecção urinária, infecções em geral também atingem essa população? Muito, muito, e principalmente as mulheres que tiveram alguns filhos por parto normal. Porque uma das tendências que acontece no envelhecimento é a bexiga do paciente ficar um pouquinho mais baixa. À medida que ela fica um pouquinho mais baixa, o paciente, quando faz xixi, ele não consegue esvaziar totalmente a bexiga, sempre fica um resíduo. E esse resíduo que fica lá dentro é rico em alimento para a bactéria. Então, se eu mantenho sempre um resíduo dentro da bexiga, a tendência de eu ter uma infecção de repetição, uma infecção toda hora, é muito maior. Isso nas mulheres. Agora, nos homens, o problema é que você pode ter um aumento da próstata. O aumento da próstata, o ureter, que é por onde a gente faz xixi, passa por dentro da próstata. Então, se eu tenho um aumento da próstata, eu começo a fechar esse caninho que faz o xixi. E aí começa a deixar resíduo na bexiga e funciona igual das mulheres. Esse resíduo de bexiga também é alimento para bactéria e para você ter infecções de repetição. E quando a gente fala em infecção, é preciso tratar de maneira adequada, né? São antibióticos que tomam e tem que ser bem à risca, né, doutor? Precisa seguir o tratamento, porque infecção é coisa séria, né? Tem que ser o tratamento adequado, como a gente está falando. O antibiótico, ele é inclusive uma receita especial que a gente faz para antibiótico, porque ela precisa ser seguida à risca. O antibiótico não é, eu não estou sentindo mais nada, eu posso parar. Não. Você que mesmo se não estiver sentindo mais nada, você obrigatoriamente tem que tomar a quantidade de dias para você evitar que aquela bactéria sobreviva e quando ela sobreviver, ela vai ser resistente a esse antibiótico. Vou ter que fazer o mais forte. Então, quando é passado um antibiótico, tem que seguir exatamente a risca e fazer passo a passo, direitinho, de acordo com o que o médico indicou. A gente falou aí de infecção urinária, mas também pode vir a ter infecção respiratória. Infecção respiratória, na verdade, é popularmente conhecida como pneumonia, né? Por que pode acontecer pneumonia? Por conta da fraqueza pulmonar, por conta da fragilidade do tempo, por conta do pulmão já não ter mais a qualidade que ele tinha quando era um pouco mais jovem. Então, a tendência de ter pneumonias é maior no paciente idoso do que no paciente mais jovem. Tem outra coisa, que é o sistema imunológico. O sistema de expulsar essas bactérias invasoras, no idoso, ele é um pouco mais fragilizado, por conta também da idade, por conta do metabolismo e por conta de uma série de fatores. A taxa de imunidade do idoso é um pouco mais baixa. Então, ele tem uma frequência de infecções, e aí estou falando de todas, não só infecção respiratória, mas de infecções, de um modo geral, maior do que do adulto jovem. Doutor, falando em pneumonia, uma curiosidade. O idoso acamado, aquele que fica mais tempo na cama, mesmo colocando ele um tempo sentado, ele é mais suscetível a ter pneumonia? Sim, por um motivo muito simples. Ele engasga. E aí, quando ele começa a engasgar, muitas vezes, porque ele fica muito tempo deitado, ele não consegue fazer aquele que a gente consegue fazer normalmente, ele acaba engolindo e mantendo muito líquido dentro do pulmão. Ele engole, ele começa a engolir, ter vários tipos de líquidos no pulmão, e a partir desse momento você pode ter uma pneumonia em qualquer momento. Então tem que ter esse cuidado ainda, então, com o idoso acamado. O idoso acamado, sempre que possível, deixar ele um pouquinho mais sentado, porque aí você evita desse refluxo ou desse fluxo ou da boca para o pulmão ou do estômago para o pulmão. Principalmente no momento da refeição? Principalmente no momento da refeição, que é a hora que engasga. Porque se o idoso ele tem uma dificuldade de engolir, ele já é um idoso acamado,
a chance de você dar alguma coisa para ele mastigar e ele acabar se engasgando e levando isso direto para o pulmão é muito maior. E aí um alimento dentro do pulmão vira uma pneumonia química, porque o alimento lá dentro vai ter um processo inflamatório e vai acabar virando uma pneumonia. Entendi. Doutora, a gente falou aí de algumas doenças, né, que afetam o corpo, mas eu também queria falar um pouquinho sobre depressão. Depressão na terceira idade é realidade? Existe também? Não é existe também, existe muito. Né? Existe muita depressão na terceira idade. A grande maioria dos meus pacientes que eu atendo no consultório são pacientes depressivos. E por uma série de fatores. É porque a vida foi uma vida muito dura, é porque está chegando próximo do fim e ele vai ficando deprimido por conta dessa proximidade, é a quantidade de luto que ele passa a conviver, que são os amigos próximos que vão morrendo, são parentes próximos que morrem, é o vizinho que tinha um pouco mais novo que ele acabou morrendo, então isso tudo acaba levando ao luto. Tem depressão por conta da síndrome do ninho vazio, porque é a mãe que criou todos os filhos e agora todos os filhos estão casados e com netos e ela está sozinha em casa. Então, são vários fatores que levam à morte do companheiro, por exemplo. Então, são vários fatores que levam a ter uma depressão e é um caso muito comum de ter depressão e ansiedade na terceira idade por conta desses O fatores. senhor está aí com uma camiseta, né? Tem cura, ansiedade, eu acho que a palavra de baixo é depressão também. Ansiedade e depressão. Crônica. E dor crônica. A gente pode voltar a esses três assuntos. Para os idosos, eles têm muitas dores que podem ser crônicas, depressão e ansiedade, e é possível tratar tudo isso na terceira idade, doutor? Como que o senhor lida aí com seus pacientes? É possível tratar. Tem que tratar. Na verdade, a gente não pode deixar de lado só porque o paciente é idoso. Tem que tratar, e eu uso isso aqui para mostrar que assim, tem que procurar ajuda profissional. Isso aqui não pode ser encarado como, é assim mesmo. Eu sou velho, então eu tenho depressão, eu sou velho, eu tenho que conviver com dor. Não, tem que procurar ajuda profissional e tem que sarar. Mas, doutor, me fala uma coisa, como ou o filho, ou um parente, ou o marido, a esposa, enfim, como perceber o comportamento do idoso? Ele apresenta algo diferente? O que o senhor percebe aí na maioria das vezes? Quando está com dor, ok, a gente manifesta. Mas quando a gente fala aí da parte mental, da parte psicológica, o que o filho, vamos dar o exemplo do filho, tem que ficar de olho no pai ou da mãe, como eles começam a ter esses comportamentos que falam, opa, não está normal, ele não era assim, por que agora está mais quieto, está mais isolado? Não é porque ele está chegando aí nessa terceira idade, ou já está nesse momento, que ele tem que ficar em casa ou na frente da televisão? Então, na verdade, o que a gente tem que procurar é alteração de comportamento, né? Aquela senhora que sempre foi ativa, sempre foi alegre, que sempre saiu para ir na feira toda terça-feira, de repente ela começa a ter uma alteração de comportamento. Ela fica sentada no sofá e ela realmente não convive mais com as pessoas. Ela que ligava toda semana para falar com o neto já não liga mais. Ela que saía para pagar suas compras ou fazer compra no mercado, ela já não faz mais esse tipo de coisa. Isso é alteração de comportamento. E qualquer alteração de comportamento é sinônimo de doença. Se o paciente mudou de comportamento é porque alguma coisa está errada. E aí precisa procurar ajuda profissional para descobrir qual é e por qual caminho a gente deve seguir. Doutor, e falando em mudança de comportamento, vamos começar a falar um pouquinho então de Alzheimer, né? Muito se fala sobre essa doença, mas eu acredito que ainda existem muitas dúvidas, né? Então explica pra gente, o Alzheimer também é outra doença típica da terceira idade? Sim, o Alzheimer é uma doença da terceira idade, tá? A partir com o avançar dos anos, o Alzheimer, a probabilidade de se desenvolver Alzheimer é cada vez maior, tá? Porque o Alzheimer, para explicar de um modo bem simples para todo mundo entender, são proteínas que são feitas no lugar errado, no cérebro, e elas ali não têm função nenhuma. E o que acontece com essas proteínas? Elas são depositadas, elas são jogadas fora, viram lixinho. O acúmulo desse lixo, que são essas proteínas,
elas vão obstruindo o caminho dos neurônios. E aí o paciente acaba tendo alteração de comportamento, ele não consegue mais lembrar das coisas, porque o caminho que ele seguia é um caminho que agora está interrompido por uma montanha de lixo. Então, basicamente, esse é o Alzheimer. E são alterações de comportamento que o paciente apresenta que a gente consegue descobrir se tem Alzheimer ou não. E essas alterações no comportamento, elas se manifestam de maneira lenta, doutor? É uma coisinha ali, outro aqui? É um modo bem lento e, assim, a maioria, inclusive, dos médicos não consegue diagnosticar, no primeiro momento, um Alzheimer. Porque o Alzheimer, ele confunde muito com o quadro depressivo, logo no início. Então, você que tinha aquele vozinho que estava deprimido fazia 5 anos e agora ele resolveu ficar esquecido. Na verdade, não era uma depressão. Já era o começo do Alzheimer se manifestando de um sintoma diferente. Ele estava sentado, ele ficou mais prostrado e agora ele começa com a sua repetição de palavras e começa o esquecimento de coisas recentes e aí vai avançando a doença de modo que o cérebro como se estivesse encolhendo. Ele vai ficando um cérebro não funcional. O senhor disse aí esquecimento. Quando a gente fala em Alzheimer, a primeira palavra, né, o primeiro sintoma é esse, né? A pessoa não lembra de nada. É isso que vem na nossa cabeça, né? É exatamente isso? Esse é o principal sintoma, o esquecimento? Na verdade, assim, o sintoma que as pessoas conseguem descobrir o Alzheimer é quando você começa a esquecer de coisas recentes. Então, assim, o paciente acaba esquecendo o que comeu. Se eu peço para ele desenhar um relógio, ele não lembra como é que é o relógio. Então, são lembranças de coisas que ele não tem o hábito de fazer ou que são coisas recentes. Coisas antigas ele consegue lembrar. Por quê? Desculpa. Se você lembrar que tinha o caminho estava obstruído por causa do lixo, memórias antigas já tem atalho. Então, ele consegue lembrar de coisas antigas porque já foi feito um atalho. Agora, coisas recentes não deu tempo de fazer atalho ainda. O lixinho está cobrindo. Então, ele não consegue lembrar de coisas novas. Agora, coisas lá da infância, é muito comum o paciente lembrar do pai, da mãe, aí ele olha para o irmão e pensa que é a mãe, pensa que é o pai, porque a lembrança que ele tem do pai é do pai mais novo, entende? Então, mas o sintoma principal que as pessoas percebem do Alzheimer, de um modo geral, é o esquecimento. E falando em esquecimento, chega um momento que a pessoa acaba esquecendo de coisas básicas, até de como comer, doutor? Sim, isso já é a fase final do Alzheimer. O Alzheimer, se a gente for criar um paralelo, ele é como se fosse um processo ao contrário da infância. A infância você começa sem saber comer, sem saber andar, sem saber falar, e aí você vai aprendendo tudo isso, e aí você vai desenvolvendo habilidade intelectual até chegar na vida adulta. O Alzheimer é como se fosse o contrário. Você tem habilidade intelectual e você vai perdendo e vai esquecendo, e cada vez esquece mais, aí começa a esquecer das coisas antigas também, cobriu aquele atalho que a gente tinha feito, e aí acontece de não ter mais vontade de andar e esquecer de andar, começa a fazer cocô e xixi na roupa, porque esquece como é que é a vontade de fazer cocô e xixi, e o Alzheimer termina na cama. É o processo inverso da infância. E o Alzheimer, ele vem sozinho ou ele também provoca, ou ele vem acompanhado de outras demências também, doutor? Não, assim, as demências precisam ser diagnosticadas por médicos, né? Então, eu posso ter alguns tipos de demências associadas com o Parkinson, desculpa, com o Alzheimer. Algumas doenças associadas com o Alzheimer. Outras demências também podem, por exemplo, demência vascular pode estar associada à demência de Alzheimer. Mas 85% a 90% das demências são demências de Alzheimer. Doutor, o senhor disse, né, que é bem difícil, então, chegar no diagnóstico. Pode demorar, então, há anos? Anos. Se não passar num médico especializado, num especialista, acaba demorando anos para descobrir, porque ele pode começar bem precoce, só com um quadro depressivo, e aí só vai perceber lá na frente, depois de 5, 6, 7 anos, que ele começa a ter sintomas de esquecimento propriamente dito. Mas isso pode acontecer de fazer um diagnóstico não prioritário.
e acaba acontecendo demorar anos. E essa demora no diagnóstico, toda essa dificuldade, acaba prejudicando no tratamento? Na verdade, assim, não existe um tratamento para Alzheimer. O Alzheimer ele é uma doença degenerativa progressiva. Então, a gente faz remédio para tentar segurar a doença, para ela não evoluir muito rápido. Mas se eu não tenho o diagnóstico, eu não tenho como dar remédio. Se eu não dou remédio, eu acelero esse início da doença. E aí o paciente vai chegar nos quadros piores mais cedo. O senhor disse aí que é uma doença degenerativa, né? E a medicina já sabe o porquê disso? O que causa o Alzheimer, doutor? Tudo indica que são causas genéticas, mas ainda não tem uma propriamente dita, um diagnóstico falando isso aqui é causado geneticamente. Mas tudo indica que sim. E se meu pai tem, eu posso vir a ter? A pergunta que preocupa muita gente, né? Imagino que essa pergunta é frequente no seu consultório. O que a gente observa na prática clínica é que a tendência é ser uma tendência maior de acontecer. Não é possível ainda a gente falar que com certeza vai ter ou com certeza não vai ter. Mas existe uma probabilidade de ter um pouco mais. Tem exames, doutor, que podem detectar se a pessoa pode vir a ter no futuro? Isso ainda... Não existe, se eu não me engano, alemão, mas que custa por volta dos 30 mil reais e que também não vai mudar em nada o prognóstico. É só para você, teoricamente, saber se vai acontecer ou não. Mas aqui no Brasil não tem, e eu até brinco com meus pacientes falando, você quer saber para quê? Para quando ele chegar você vai esquecer? Né? E doutor, como que é a vida de um paciente aí com o Alzheimer, né? Ele recebe esse diagnóstico. Como que é feito assim? Eu acho que é mais sofrido para a família, para o paciente. O que o senhor percebe? O paciente o paciente com Alzheimer está sempre ótimo, sempre bem, ele está sempre porque ele está vivendo num mundo paralelo que é o mundo dele. Então tudo que ele faz está ótimo, tudo que ele quer ele consegue. Tudo que ele quer fazer, ele tem à disposição, ele vai e faz, se não tem, não faz. O paciente com Alzheimer está sempre ótimo. O problema do Alzheimer é cuidar da família, porque a família é que tem uma dificuldade em lidar com aquela pessoa que não é mais a mesma. Ela mudou e as pessoas têm dificuldade de entender que agora ele é uma pessoa diferente. Doutor, uma curiosidade, né? A pessoa aí, ela vai, o senhor disse, né? Ela mudou, mas em alguns momentos... ela volta a ser o que ela era antes? Ela tem alguns momentos que ela lembra do filho ou da esposa, do neto, de algum momento? Depende do grau do Alzheimer da pessoa. Se é logo no princípio, sim. Ela tem lapsos onde ela volta a ser a mesma pessoa. Agora, com o passar do tempo, dependendo do grau de evolução da doença, não mais. E aí ela passa a ser totalmente uma outra pessoa. O Alzheimer, ele provoca outras doenças também físicas, eu falo? Pode vir uma pressão alta, um diabetes ou não? Não são relacionadas? Não tem relação direta nenhuma. Geralmente o paciente com Parkinson, com os exames dele estão sempre bons. Dificilmente você tem um paciente com outras alterações. É um paciente que é muito bem cuidado, né? Então ele fica com os exames sempre muito bons. E não tem relação direta com pressão alta, diabetes, nada disso. O paciente que precisa ter alguém por perto sempre, doutor? Dependendo do grau do Alzheimer, sim. Eu tenho alguns pacientes que eu trato no consultório que ainda conseguem morar sozinhos, mas a grande maioria dos pacientes eles precisam de acompanhamento, pelo menos uma supervisão para que não acabe saindo de casa e se perdendo, ou fazendo comida e deixando o fogão ligado, esse tipo de coisa que acaba acontecendo com o paciente normalmente. O senhor disse, né, é a família que acaba precisando aí de uma atenção maior para aprender a lidar com essa nova pessoa que foi diagnosticada aí com Alzheimer, né? Mas tá feito o diagnóstico, né? A família aprendendo, dá para ter uma vida, dá para ainda ser feliz, dá para ter aquele ente querido junto? Completamente sim. Isso, a partir do momento que é uma aceitação da doença, você começa a lidar com aquele paciente e manter o carinho, a mesma coisa, manter o afeto do mesmo jeito, e aquele paciente integrado à vida familiar. Então, isso é completamente possível. A gente falou aí
lá no começo do programa de algumas doenças de maneira geral, né, que afetam os idosos, detalhou um pouquinho do Alzheimer. A gente falou que ia detalhar também o Parkinson, né? É uma outra doença também, doutor, típica da terceira idade. Sim, sim. O Parkinson também é uma doença, embora exista o Parkinson precoce, é uma doença particularmente de idoso. Então, é o paciente mais velho que acaba adquirindo o Parkinson. Explica pra gente, né, o que é a doença de Parkinson. Para você entender bem, os telespectadores também, o Parkinson é uma doença que ela provoca enrijecimento. O corpo fica endurecido. É isso que é a doença de Parkinson. Você não tem mais a mobilidade do músculo para conseguir desenvolver tarefas simples. Um dos sintomas mais comuns do Parkinson, que todo mundo acha que é sinal de Parkinson, é o tremor nas mãos. Mas o tremor nem sempre acontece. Agora, a rigidez, 100% dos pacientes têm. Essa rigidez é no corpo todo, doutor? No corpo todo. Inclusive na articulação de palavras, inclusive na parte de ir ao banheiro, que fica mais difícil, fazer xixi, fazer cocô. Tudo isso fica mais difícil por conta desse enrijecimento muscular. E o Parkinson começa a surgir em qual idade da vida da pessoa? Normalmente os pacientes com Parkinson começam a desenvolver isso por volta depois da quinta, sexta década, 50, 60 anos de idade. Mas existem casos de Parkinson precoce de paciente com 30 e poucos anos. Mas é mais comum que aconteça a partir dos 50, 60 anos. E o que acontece? O que provoca? Sabe-se também o que provoca esse tipo de doença? Existe. Na verdade, assim, é a falta de dopamina. O nosso corpo ele produz uma substância que serve para deixar a musculatura mais solta, você conseguir mexer. A partir de um certo momento, e por uma causa genética, o corpo acaba produzindo menos dopamina. E se você não produz a dopamina, o seu corpo começa a ficar enrijecido e endurecido. E é por isso que é necessário fazer remédio, que é, na verdade, a dopamina via oral. E quais são esses sintomas? O senhor disse aí ficar enrijecido, né? A pessoa começa a não conseguir, então, a fazer esses movimentos, a dobrar a mão ou até sentar, enfim, quais são esses movimentos? Explica pra gente, para procurar um médico. Então, eu descubro que o paciente tem Parkinson de um jeito muito simples. Quando ele entra no meu consultório, ele não consegue levantar o pé do chão para dar o passo. Ele arrasta o pé. O pé vem arrastando e aquele andar arrastado, as costas encurvadas. Tudo isso faz parte da doença de Parkinson. O movimento fica um movimento lentificado. Então, ele vai tentar te dar a mão e ele dá a mão super devagarinho, parece em câmera lenta, porque o músculo está rígido. Então, ele tem que fazer muita força para conseguir fazer isso. Esses são os sintomas clássicos do Parkinson, além, é claro, dos tremores que todo mundo conhece. Mas são sintomas que já aparecem de uma vez ou eles vão evoluindo de forma devagar? Eles vão evoluindo de uma forma lenta. Então, o paciente começa a ter uma lentificação. Lembra que eu falei dos pacientes que têm alterações de comportamento? Essa é uma alteração típica de comportamento. Ele tem uma lentificação do corpo. Entendi. Então, feito o diagnóstico, doutor, e aí, existe tratamento? Existe tratamento para melhorar, não existe cura. Mas existe tratamento. A gente faz remédio, faz óleo, faz terapia de fisioterapia e remédio propriamente dito também. E aí a gente consegue fazer com que o Parkinson tenha uma melhora na musculatura e uma melhora da qualidade de vida. Doutor, a gente disse que o Alzheimer mexe aí com o cérebro, né? O Parkinson, então, já é com a parte do corpo físico. Pode-se dizer isso? Ele é uma doença lá no cérebro e o sintoma dela é no corpo inteiro. Mas quem tem Parkinson vai lembrar das coisas? Tem a memória atual, a antiga, reconhece as pessoas? Normal, ele tem uma cognição perfeita. E isso, na verdade, é um grande problema porque vai criar um processo ansioso-depressivo nele. Porque ele consegue pensar e não consegue executar. Mas a parte cognitiva está perfeita. Ele conversa, ele lembra, ele fala. A fala, ela não chega a ser afetada? Ou em alguns casos também ela é afetada? Não, ela pode ser afetada. Ela geralmente é afetada. Há uma lentificação de fala por conta da musculatura de fonação.
Então, a fala é afetada. Ele fala de uma forma lenta, mas fala. Então, quando se tem o diagnóstico de Parkinson, também tem que vir um outro tratamento, como o senhor disse, né? Da depressão, da ansiedade. Tudo em conjunto. Tem que trabalhar isso e tratar tudo num conjunto só, para que o paciente fique melhor como um todo, e não só de determinada doença. Doutor, o senhor disse que não tem cura, mas dá para deixar ela mais, evoluir de forma mais lenta ou não? Vai chegar um momento que a pessoa já não vai conseguir mais andar? Não, a gente consegue, com medicação, a gente, mesmo que tenha que tomar uma quantidade grande de medicação, o paciente consegue ficar razoavelmente bem. A gente tem um exemplo daquele ator americano, o River Phoenix, não, aquele paciente que fez De Volta para o Futuro. Eu vou lembrar o nome dele já já. Isso, Michael J. Fox. Ele tem Parkinson desde os 30 anos de idade. Ele agora já é um senhor de quase 70. E ele consegue andar, ele consegue falar, ele se comunica, mas ele toma muito remédio. Entendi. E o Parkinson, a gente falou aí da depressão e da ansiedade. Outras doenças também vêm, a gente citou lá no começo, né? A diabetes, pressão alta, problemas cardiovasculares, infecções também podem vir junto? Com relação a Parkinson? Isso. Sim, porque, por exemplo, o paciente com Parkinson, ele tem uma lentificação para fazer o xixi. Então, ele fica com a bexiga muito cheia e fica com resíduo porque ele não consegue fazer todo o xixi, porque a bexiga também é um músculo. E ele pode ter infecção de repetição, por exemplo. Então, são todos fatores pequenos que acabam levando a uma coisa mais grave no final se não for tratado. E essa é uma outra doença que não dá para evitar, doutor? Como que é? Não dá. Não, é uma doença que ela é geneticamente programada, também não tem como a gente evitar. Aquela outra pergunta que eu fiz lá no caso de Alzheimer. Se o pai tem, o filho pode vir a ter, a filha? Sim, se o pai tem, é uma tendência maior de algum familiar também desenvolver. E doutor, são doenças que, como que o senhor vê aí no dia a dia, afetam homens e mulheres de maneira igual ou não? Acabam mais homens, mais mulheres? Normalmente, a gente tem mais mulheres diagnosticadas do que homens, de um modo geral. Mas não é porque tem uma tendência de sexo, é porque, na verdade, as mulheres têm uma expectativa de vida maior. Então, elas chegam mais longe e, por isso, acabam desenvolvendo a doença. E doutor, quando a gente fala aí de doenças que afetam principalmente o cérebro, né? Dizem que pessoas que trabalham mais com o cérebro, que desenvolvem mais, acabam não tendo essas doenças. O que o senhor vê na prática? É isso mesmo ou não? Tem estudos relacionados a isso? Quanto mais a gente trabalha o cérebro, mais atalhos a gente vai fazendo. Lembra que eu falei dos atalhos? Quanto mais você usa o cérebro, mais você lê, mais você pratica, e faz palavra cruzada e tem relacionamento social, mais atalhos vão sendo feitos. Então, se eu tenho aquela deposição do lixo, eu tenho outros atalhos que eu consigo trabalhar isso. Quando a gente fala de atividade, é atividade para o corpo e também para a nossa cabeça, né? Sim, atividade para a cabeça e para o corpo. A gente falou aí de algumas doenças, né? Em geral, diabetes, pressão alta, as infecções que afetam os idosos, a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson. Agora, uma curiosidade, vamos falar um pouquinho sobre a pele do idoso, né? O que acontece, doutor, com a pele do idoso que vai ficando mais fininha também? A pele do idoso, ele vai perdendo todo aquele colchão que o paciente jovem tem de gordura embaixo da pele. E a pele vai ficando cada vez mais frágil. E é por isso que ela mancha tanto. Porque já não tem mais aquele colchão de gordura embaixo, aquela derme, e acaba marcando cada vez mais a pele do idoso, porque é uma pele mais frágil. Preciso ter cuidado, né? A gente vê muitos idosos passando alguns cremes específicos na pele também. É muito importante isso. É muito importante ter um cuidado extra com a pele, por conta de qualquer batida, como você já não tem mais aquele colchão ela acaba ferindo e acaba sangrando.
Então, é diferente do adulto jovem que consegue uma carga maior de impacto. Então, esse uso de cremes é fundamental. Doutor, quando o idoso chega aí no seu consultório para uma consulta de rotina, conta pra gente como que é, o que que precisa avaliar, o que que o médico olha aí para todo o idoso, como que é essa conversa com a pessoa mais velhinha, né? Porque eles gostam de conversar e o senhor acaba descobrindo muito mais coisa. Sim. Na verdade, assim, como é que a gente faz isso? A gente avalia o paciente como um todo. Então, quando eu estou conversando com ele, eu deixo ele falar e estou olhando tudo o que está acontecendo com ele, desde o processo cerebral dele, de como ele formula a palavra, até a parte física, de como ele se move e como ele gesticula e quais são as queixas dele. E a partir daí a gente vai fazendo um apanhado geral. Obviamente, a gente vai cuidar das coisas que são as mais importantes no começo e depois, no final, a gente vai tratando as coisas que a gente vai descobrindo que são periféricas. Mas é o olhar como um todo e não um olhar focado em determinada doença. Quando se chega nessa idade, qual periodicidade que a pessoa deve procurar o médico, deve visitar o médico, mesmo que a saúde esteja ok? A gente sempre leva as criancinhas, né, para o médico, né? É bebezinho a cada 2, 3 meses, uma vez por ano. Mas os idosos também têm essa rotina médica, doutor? Eu gosto de vê-los pelo menos de 3 a 4 meses, no máximo de 6 em 6 meses. Pelo menos 2 vezes por ano, é o mínimo. Mas eu gosto de ver pelo menos 3 a 4 vezes. O senhor falou aí tudo que o senhor olha, né, no idoso quando o paciente chega no seu consultório. Mas dá uma dica agora para o filho, para a filha, para o neto, para o cuidador, o que que ele precisa verificar, observar naquele idoso de casa, né? Porque a vida da gente, a gente até comentou em uma das nossas respostas, perguntas e respostas, que a gente corre para um lado e para o outro e acaba não observando, não é, doutor? Aí quando vai ver, pode ser tarde demais, né? A doença pode estar avançada. O que que a gente deve observar? A gente deve observar, na verdade, é o seguinte, eu gosto sempre de falar isso, não tratar o idoso como uma criança velha. Ele não é uma criança velha, ele tem vontades, ele tem necessidades e a gente precisa respeitar isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é observar todas as alterações que tem, mesmo as menores que sejam. Então, pequenas alterações podem ser alguma doença. Se o paciente está tendo algum tipo de alteração, procurar uma ajuda profissional. E a alimentação na terceira idade também é fundamental, ou é até mais importante ainda? A alimentação no idoso é fundamental. É sempre manter, aliás, desde antes do idoso, que foi o que a gente falou no início da conversa, mas assim, no idoso é fundamental você ter uma alimentação saudável, uma alimentação e principalmente água. O idoso, ele perde o centro da sede. Então é muito importante que o idoso beba muita água, mesmo sem vontade. É falar para o idoso o que eu falo aqui dentro do meu consultório. É que nem vaso de planta. Se eu deixar sem água, ela vai secar. E o idoso fica sem água se a gente deixar. Por que disso, doutor? Essa curiosidade, né? Por que que eles perdem essa sede? Na verdade, é uma alteração que tem, é uma alteração comum da idade. O corpo é programado para evitar que beba muita água. Então, ele acaba perdendo o centro da sede, o que acaba sendo prejudicial para o paciente. Vitaminas também são indicadas nessa fase da vida? Depende da necessidade. Isso a gente só consegue ver em determinados exames. Tem que fazer o exame, então, assim, é sempre procurar ajuda profissional. O médico especializado vai procurar essas vitaminas e vai repor quando necessário, porque também vitamina demais pode prejudicar outros sistemas. A gente está falando aí, né, da parte de alimentação, voltar aí na parte de atividade física. A gente falou de atividade para o corpo e para a cabeça. O idoso deve se mexer, sim. Sempre tem que ter atividade física e principalmente porque a atividade física leva também a uma atividade social. Então a gente tem não só o benefício do corpo, mas também o benefício da mente. Então isso é muito importante. É você manter um quadro de atividade física e você também ter um quadro de atividade social, contato com outras pessoas. O senhor falou contato com as pessoas. Na prática, a gente está saindo da pandemia, está tudo ainda voltando ao normal, né, doutor? A Covid-19 atrapalhou muito a vida dos idosos? Nossa,
A gente tem que fazer um programa só sobre isso, que, na verdade, assim, o que desenvolveu de problemas de ansiedade, depressão, problemas de relacionamento, problemas familiares, problemas de saúde que ninguém cuidava mais, foi um caos, né? Isso, para a vida do idoso, impactou demais. Isso é tema para um programa só sobre isso. Ainda então está aí cuidando de todo o estrago que a pandemia fez? Vocês ainda estão aí pegando os caquinhos, doutor? Exatamente. A gente ainda está pagando incêndio. E doutor, a gente falou aí a parte do idoso, né? Mas tem a parte da família. Para a família, quando chega no seu consultório, porque acaba o médico cuidando de todo mundo, né? Não é só do paciente. Como que é o contato com a família? Qual que é a orientação que o senhor dá para a família? Chega aí o filho, a filha, o neto, com aquele idosinho. Como que o senhor fala? Como que o senhor ensina a lidar com aquela pessoa? Na verdade, assim, a gente precisa, na verdade, sempre transmitir, passar isso para a família, que o mais importante é o carinho, é o afeto, é o cuidado do dia a dia, né? É o dia a dia do idoso, que a gente tem que respeitar suas vontades, e a gente tentar entender como é aquele núcleo familiar, né? Porque nem sempre são núcleos saudáveis. E a partir do momento que você detecta isso, é tentar mudar esse tipo de coisa e fazer com que eles se sintam cada vez melhores. Ainda faltam políticas públicas, faltam espaços para os nossos idosos? Sim, sim. O idoso está sendo visto agora, né? E isso é uma política pública que está sendo necessária desde muito tempo, e isso não era visto. Então, agora que começaram algumas medidas, e a partir dessa conscientização de que todos nós vamos ficar velhos, é que vai acontecer, e essas políticas públicas vão acabar aparecendo. Por enquanto, ainda é muito precário. A gente está falando aí da saúde deles, mas o senhor que lida todos os dias deve ter muitas histórias, né? Eles têm muito ainda o que ensinar para a gente também, né? Eu sempre digo que é o seguinte, eu aprendo muito mais do que eu ensino. E isso é o meu dia a dia. Eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo. Doutor, para a gente encerrar a sua participação aqui no programa Saúde e Vida de hoje, eu queria que o senhor deixasse um recado para quem está assistindo a gente nesse momento, né? Todo mundo tem um idoso na família. E qual que é a sua orientação? Qual que é a sua palavra de carinho, de cuidado, de respeito que o senhor deixa aí para ajudar a gente, ensinar a gente a cuidar cada vez mais dos nossos idosos? É muito simples. É cuidar daquele idoso que está sob seus cuidados do mesmo jeito que você vai querer ser cuidado quando chegar a sua vez. Porque vai chegar. Então, cuide dele como se cuidassem de você. É isso. É carinho, é afeto, é atenção, é respeito e compreensão. Então, o recado do Dr. Rodrigo Correia, ele é clínico geral para os atendimentos dele, para falar com a gente nessa tarde de terça-feira sobre a saúde dos idosos, muitas informações, muitas orientações. Dr. Rodrigo, tenha certeza que a sua participação foi muito rica aqui, por isso eu já quero agradecer e aproveitar para convidar o senhor para participar outras vezes aqui do Saúde e Vida com outros temas também. Muito obrigado, eu que agradeço e eu estou à disposição de vocês para sempre que quiserem. Para mim foi um prazer, muito obrigado. Pode ter certeza que a gente vai chamar outras e outras vezes. Vou pegar esse tema aí da sua camiseta, ansiedade, depressão, dor crônica e trazer novamente aqui para o Saúde e Vida para a gente detalhar, porque são doenças que a gente tem que levar para conhecimento de todo mundo de casa, né? Muito obrigado, eu agradeço e assim que tiver o convite, eu com prazer estarei aqui. A gente chama e já marca logo, logo. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Rodrigo. A você de casa também, muito obrigada pela companhia ao longo aí dessa tarde de terça-feira. Lembrando que se quiser rever todo esse bate-papo sobre a saúde dos idosos, é muito fácil. O Saúde e Vida está disponível na íntegra no YouTube da TV Câmara Campinas. Então faz o seguinte, acabando o programa, já vai lá no YouTube, pega o link e pode mandar para quem quiser e quantas vezes quiser, é só compartilhar. E se quiser, se tiver alguma sugestão, é muito simples, já vou pedir para colocar na tela novamente o número do nosso WhatsApp, deixa ele anotado aí, ó, já está aparecendo na sua tela.
Deixa ele anotado no seu celular. Apareceu alguma dúvida, alguma doença, tem alguma pergunta? É só mandar para cá que a nossa produção vai atrás de um médico, de algum especialista, porque o nosso objetivo é tirar todas as dúvidas, não deixar você aí com a pulga na cabeça, querendo saber sobre alguma doença. A gente vai atrás de um especialista e fala tudinho aqui para você, sintoma, tratamento e muito mais. Lembrando então que a sua participação é sempre fundamental. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia e audiência. A gente se vê ao longo da nossa programação. Amanhã tem Câmara Total ao vivo, a partir das 11 horas da manhã. A gente te espera. Uma boa tarde para você. Tchau!